Se você chegou até aqui é porque você decidiu largar esse emprego ruim que provavelmente você trabalha muito, ganha pouco e na maioria das vezes não é reconhecido. Ou então você está disposto a garantir uma estabilidade de uma vez por todas. Trabalhar 2 dias na Polícia Penal do RN, folga 6, ter um salário inicial aí que pode chegar a R$ 7.000 tranquilamente, portar arma de fogo e dizer, cara, agora eu realizei meu sonho de ser polícia. Muita gente passa anos na mesma rotina e sem perspectiva nenhuma de vida. E se você tá aqui, acredite, você já tá na frente de muita gente. E é possível sim conquistar a estabilidade, ser aprovado na Polícia Penal do RN e realizar seu sonho de dizer para todo mundo, agora eu sou policial e eu vou te mostrar como realizar esse sonho. Na plataforma do CT Concurso, você encontra tudo, absolutamente tudo que você precisa para ser aprovado na PPRN, que vai desde aulas teoria de todos os tópicos do edital, e é importante ressaltar que todas as aulas serão atualizadas de acordo com o novo edital. Além disso, você encontra videoaulas de questões, é isso aí, cara, os professores vão responder questões em vídeo contigo. Além disso, você encontra apostilas digitais, PDFs, mentorias comigo e um cronograma que eu vou dizer exatamente o que você fazer e o que você estudar em todos os dias de preparação. Além disso, você vai ter acesso a uma plataforma que se chama CT Questões. É uma plataforma própria que criamos 100% focado em concurso de carreiras policiais, com questões no nível da sua prova e acredite, já tem questões das leis específicas do seu concurso que você não encontra em nenhum outro lugar, só aqui no CT Com. Pode ter certeza que aqui você tem acesso à maior preparação, que vai te tirar do absoluto zero e vai te colocar dentro da Polícia Penal do RN. E se você não me conhece ainda, cara, eu sou Habib Rebouças, sou ex-entregador de frango, eu também já saí do absoluto zero e me tornei policial e eu posso te garantir, cara, você iniciando agora, você vai chegar preparado para fazer uma boa prova e a gente vai estar aqui para te ajudar e para te guiar durante toda essa preparação. E eu vou ser bem sincero com você, cara. Trabalhar 2 dias, folga 6, ter um salário inicial de mais de 7.000, porte de arma de fogo, realmente não é para qualquer um não. É para quem está disposto a pagar o preço da aprovação. Então não espera mais. Chegou o momento de você dar o primeiro passo, chegou o momento de você construir sua história, chegou o momento de você construir seu futuro para ser de uma vez por todas aprovado na PPRN. O link da nossa preparação está disponível na descrição desse vídeo aqui, ó. E para você iniciar é muito simples, é só ir lá fazer sua inscrição e lembra que a gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp para nossos alunos, para tirar dúvida, para ter suporte, para ter acesso a tudo que precisa no pós-edital. A gente vai estar contigo aí nessa missão, pode ter certeza. Vamos embora, vamos junto. Chegou o momento de você iniciar a preparação, chegou o momento de você ser aprovado, chegou o momento de você ser policial e pode ter certeza, a gente vai estar aqui vibrando e torcendo por você. Então, ó, reforço, o link está na descrição, se você quer entrar para a família CT Concurso, seja bem-vindo, a gente está esperando e lembra de entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, que o link está na sua plataforma. Fala, meu querido professor Carlos Eduardo na área para mais uma aula de língua portuguesa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro. Hoje nós temos aqui um encontro legal porque ele é voltado para todo e qualquer concurso. Vai ajudar você, querendo ou não, você que vai fazer Guarda Municipal de Natal, você que vai fazer STTU, você que vai fazer Polícia Penal, seja da Paraíba, seja Polícia Penal do Rio Grande do Norte, PCPI, enfim, vai ajudar você de qualquer forma, viu? Estou muito feliz aqui, ver a galera desde o início da aula participando, né? Eu olhei 8h30, já tinha comentário. Meu pai já estava aqui, ó, 8 horas esperando a aula para assistir. Meus queridos, ó, muito obrigado pela confiança, eu fico muito feliz, né? Sobretudo pelos comentários carinhosos que vocês deixam aqui no chat. Hoje o professor está um pouquinho doente, né? A garganta me derrubou, estou aqui mais quebrado do que arroz de terceira, mas estou firme e forte. Se você notar alguma diferença na fala, se o professor der umas pausas a mais, é porque a garganta está realmente difícil, gente. Mas nós temos aí o compromisso, então vamos cumprir. Tem sim, minha amiga, tem um material, não sei se foi disponibilizado para vocês já, mas tem um material. Mas caso você não tenha acesso, dá para acompanhar por aqui, viu? Deixa eu dar uma olhadinha. Bom dia.
Show de bola, vamos lá? Então, meus queridos, ó, o que é que a gente tem hoje? Nós temos um simulado de língua portuguesa. O simulado, gente, é mais interessante. Por quê? Porque ele tem um texto. Primeiro você vai ter que ler o texto, vai ter que interpretar o texto, certo? Interpreta, olha as questões de interpretação e vai ser bem melhor. Vamos lá? Vou só tomar uma água para a gente começar. Deixa eu tomar água depois. Vamos lá, meus queridos, ó. Vamos ler o texto aqui com o professor? Vamos lá. Tá aqui o texto, ó. O texto vai ser muito útil para você, né? As dificuldades enfrentadas pelos policiais da segurança pública. E aí, será que vai ser útil para você? Eu não tenho dúvida. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui para a gente continuar. Espera aí, bem rapidinho. Show. Vamos lá, meus queridos. Ó. Leia aqui comigo o texto. Diz assim. Ó. A segurança pública é um dos pilares fundamentais para o funcionamento harmonioso da sociedade. Nesse contexto, o papel dos policiais é. Opa, deixa eu só voltar aqui. O papel dos policiais é essencial, uma vez que estão na linha de frente do combate à criminalidade e da garantia da ordem. Né, gente? Ó, a polícia, né? A presença mais incômoda e a ausência mais sentida, né? Assim? A polícia, quando está presente, muitas vezes a galera se incomoda, mas quando está ausente e sente uma falta, né? Então vamos lá. No entanto, esses profissionais enfrentam inúmeros desafios. Olha aqui, gente, ó, inúmeros desafios. Essa é a tese central do texto e causa, professor, aí uma retomada ao título, porque o título fala de dificuldades. Então, no primeiro parágrafo, nós já retomamos o título, beleza? Que dificultam o exercício pleno de suas funções, comprometendo não apenas sua segurança pessoal, mas também a eficácia do sistema de proteção à população. Então, gente, ó, é um texto que tem tese, está bem fundamentado, está retomando o título. Vamos ver se a gente consegue desenrolar alguma coisa aí. Ele diz assim, ó: um dos principais obstáculos enfrentados pelos policiais é a precariedade da condição de trabalho. Vamos começar. Ele já começou a enumerar o primeiro problema. Deixa eu colocar aqui, ó. Ele já falou o problema principal. Vamos lá. Problema. Ele já falou do primeiro problema, beleza? Aí diz o seguinte, olha, em muitas regiões do país falta infraestrutura básica, como viaturas em bom estado, equipamento de proteção individual, né? E armamento adequado. Vamos lá. Pessoal, não sei se vocês viram, né? Mas ontem em Mossoró, a polícia apreendeu um fuzil 556. Você está entendendo, gente? O contexto que nós estamos vivendo. Em Fortaleza, os criminosos jogaram uma granada nos policiais por meio de um drone. Os caras pegaram um drone e jogaram uma granada nos policiais. Você está entendendo o que é que a gente está vivendo? Pois é. Então, será que a polícia tem armamento adequado? E outra coisa, se a polícia tem armamento adequado, ela pode utilizar? Ou o policial virou um refém? Será que o policial, por mais que tenha uma .50, ele pode usar? Gente, é difícil, porque se usa é afastado, vai responder, né? A imprensa cai em cima, matam 1.000 policiais, ninguém diz nada. Matam um vagabundo, ai, chama os direitos humanos, né? Porque o rapaz era estudante, nunca fez mal a ninguém, tava com fuzil, mas era só para proteção dele. Então, adianta ter armamento adequado e não poder usar? Eis a reflexão que a gente pode pensar pelo texto, né? Vamos lá. Além disso, o déficit no efetivo policial sobrecarrega profissionais ativos. Gente, isso aqui é nítido, né? Por isso que eu queria muito que a governadora do RN chamasse os habilitados, né? Faria muito bem ao RN. Chame os habilitados, governadora, pelo amor de Deus. A galera aí tá vibrando, né? Vai fazer uma diferença enorme no efetivo do Rio Grande do Norte. Então, meu total apoio aí à luta dos habilitados. Merece demais, viu? Que precisam lidar com jornadas exaustivas e alto nível de estresse. Essa realidade contribui para o desgaste físico e psicológico dos agentes de segurança, né? Influenciando negativamente seu desempenho e sua qualidade de vida. Muita gente às vezes julga e diz assim: ah, professor, eu vi não sei aonde uma viatura e os policiais eram gordos. Gente, a rotina contribui para isso. Os caras perdem noite de sono,
se alimentam mal, é um salgado, porque tem que ser rápido ali para comer, como uma coxinha, um salgado, um pedaço de bolo, uma pizza. Como é que você quer que esse cara esteja em dia aí com o fisco? É difícil. Né? É difícil, eu admiro muito quem é da área policial e consegue encaixar na sua rotina os treinos físicos, porque a rotina é muito desgastante, gente, né? O cara passa a noite trabalhando, aí pega um extra, como é que vai cuidar do corpo? Como é que vai cuidar da alimentação? É difícil, beleza? Então, o texto está alertando para isso. Vamos lá, ó. Outro fator preocupante é o constante risco de exposição à violência. Direto, 24 horas, né? Vamos colocar aqui, 24 horas. Estando em serviço ou não. Beleza? Os policiais são frequentemente alvos de represálias de organizações criminosas, além de enfrentar situações de confronto em operações, o que coloca sua integridade física em risco. Soma-se a isso a pressão social, sobretudo, né? A pressão social e a cobrança excessiva por resultados, muitas vezes sem o suporte necessário do Estado. Na maioria das vezes não tem suporte do Estado, né? A desvalorização profissional, refletida em baixos salários, em falta de reconhecimento, também mina a motivação desses profissionais. Vamos lá. Portanto, é urgente repensar as políticas de segurança pública, com certeza. Investido em melhores condições de trabalho, capacitação contínua e valorização dos policiais. Garantir suporte psicológico. Gente, olha, se ele está dizendo que tem que garantir suporte psicológico, então é porque os policiais não têm. Eles não têm, né? Tá faltando suporte psicológico. Estrutura institucional aos agentes é essencial não apenas para sua proteção, mas também para a construção de uma sociedade mais segura e justa. O fortalecimento da atuação policial depende do comprometimento do poder público e da sociedade civil em reconhecer e enfrentar esses desafios de forma íntegra e eficaz. Outra coisa, gente, papel da família é essencial, né? Porque muitas vezes se coloca nos ombros da segurança pública uma responsabilidade que é da família. Muita gente diz assim: ah, esses jovens aí no meio da noite, na madrugada, fazendo baderna, cadê a polícia? Eu pergunto: cadê os pais? Como é que um jovem de 15, 16 anos tem liberdade por meio dos pais para passar a noite fazendo baderna no meio da rua? Aí é fácil culpar a polícia, né? Ah, cadê a polícia que não faz nada? Tantos jovens aí dando grau de madrugada, assaltando. Cadê os pais? Né? Porque é assim, quando você tira o papel da família, aí você quer culpar a polícia, né? É muito fácil culpar a polícia pela ausência da família, porque a maioria desses problemas que nós estamos enfrentando é por meio de uma família desestruturada. Meu pai está assistindo a aula. Eu queria ver eu sair de casa sem dizer para meu pai onde é que eu, papai, eu tô indo ali na bodega, volto de tal hora, eu vou comprar tal coisa. Era assim, né? Agora dá liberdade dos filhos, acaba 15 anos de idade, pode dormir fora, passar a noite no meio da rua, aí é fácil culpar a polícia, né? Então precisa também do comprometimento da sociedade. Show de bola? Então vamos ver se a gente desenrola a primeira questão. A primeira questão diz assim, olha: qual das alternativas abaixo melhor expressa a tese central do texto? Vamos lá. A tese central tem mais de uma, mas ele quer a mais importante. Você que faz, a Rocha. É verdade. Esse texto é bom para fazer uma redação. É, viu, João? Muito bom. Português, criminologia, constitucional. Armaria. Letra C. Vamos lá, ó. Ele diz assim: o aumento da violência nas cidades brasileiras tem sido causado, olha aqui, ó, causado principalmente pela má atuação policial. É não, gente, certo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se deixasse a polícia resolver, eles resolviam, certo? Aqui na minha cidade bastava uma equipe do raio que se resolvia todo o problema da cidade. Mas pode? Pode não.
certo? Então, a violência, ela não é causada pela má atuação policial, é muito mais profundo, tem questão política no meio, né? Tem leis, né? Tem a sociedade. Então, se fosse só pela má atuação policial, era muito fácil de resolver, gente, né? Era muito fácil de resolver se fosse só pela má atuação policial. Era fácil demais. Show de bola? Então, nada a ver, não é isso que o texto está querendo dizer. Vamos lá. B. Os policiais enfrentam dificuldades apenas, ó, vamos lá, apenas por falta de treinamento, apenas por falta de treinamento adequado e preparo físico. Gente, é o seguinte, ó, dê uma olhadinha. É só por isso? Não, claro que isso envolve, né? Se você tem um policial que não tem treinamento, não tem preparo físico, isso vai influenciar na segurança pública. Só que a letra B, ela reduz a lista apenas por isso. Não, não é apenas por isso. Existem outros fatores, né? Então, o fato de ter esse apenas é o que faz a letra B ser errada. Ele limitou demais, digamos assim. Show? Vamos lá, letra C. As dificuldades enfrentadas pelos policiais comprometem seu trabalho e a eficácia da segurança pública, sem sombra de dúvida, gente. Se a polícia tem dificuldade, é lógico que a segurança pública vai ter dificuldade. Gente, desculpe esse barulho aí, viu? Então, meus queridos, ó, polícia com dificuldade, sociedade com dificuldade. Né? Porque a polícia é a última barreira entre o bem e o caos. Então, se essa barreira tem dificuldade, a sociedade perece, beleza? Então, letra C, tudo a ver. Vamos dar uma olhadinha na letra D. A letra D diz o seguinte, ó: a população brasileira não confia mais na polícia, o que torna seu trabalho inviável. O texto não disse isso. Eu confio muito bem na polícia, né? Show, professor. O texto, professor, ele não disse isso em nenhum momento. Nenhum momento o texto disse isso. Ah, professor, mas eu não confio na polícia. Você não pode trazer isso para o texto, certo? Se limite ao que o texto fala. Então, questão a gente matou. Vamos para mais uma questãozinha de interpretação de texto. Ó, ele diz o segundo: segundo o texto, qual fator não foi citado como uma dificuldade enfrentada pelos policiais? Arrocha aí, pense aí. Pessoal, deixa o like aí, gente. Ó, só tem 32. Tem mais de 60 pessoas assistindo. Letra D, letra C. Vamos lá. Ó, ele diz o seguinte: ele não quer algo que foi citado. Não citado, ó. Não foi citado. Vamos lá, a letra A diz assim, olha: baixos salários e desvalorização profissional. Gente, foi citado, né? Foi citado. Só que ele quer um que não foi. Exposição constante a situações de risco e violência. Eu botei lá 24 horas, não foi? Show de bola. Falta de apoio psicológico institucional. Perfeito. É tanto que uma solução, professor, né? Uma solução, ele mostrou lá aqui, ó, como solução, garantir suporte psicológico. Então, se ele está querendo garantir, é porque não tem suporte psicológico. Né? Não tem suporte psicológico. Então, show de bola, tá certinho. Agora, letra D. A ausência de leis específicas para punir crimes cometidos por policiais. Gente, mais do que as que já tem. Você ainda quer mais? Porque mais do que as que já tem. Então o texto não falou disso, não, gente. Só o que tem é lei para punir policial. É só o que tem. Né? Só o que tem, não está faltando, não. Então a letra D é uma extrapolação. O texto não disse que faltava lei para punir a polícia. Pelo contrário, o texto diz que faltava apoio para os policiais. O que falta é apoio para os policiais, não é lei para punir esses caras, não, porque já tem até demais. Né? Não tem suporte jurídico, muito bem, viu, guerreiro? Exatamente. Então, gente, ó, essas duas primeiras questões foi só para esquentar. Tá tranquilo, tá de boa. Agora vamos começar a jogar, beleza? Vamos começar o jogo com a gramática. Olha aqui a questão 3 diz o seguinte, ó: com base na análise gramatical do termo que presente no trecho, assinale a alternativa correta. Você que faz, arrocha aí. Pense aí. Deixa o like, gente, para ajudar o professor.
Letra B. Agora começou o jogo. Letra B. Letra B. Tem alguém aqui que está assistindo que é do presencial de Natal? Coloca aí eu. Presencial de Natal, tem alguém? Nós já estudamos isso daí. Funções do que lá? Ó, pessoal, o que é uma palavrinha que sempre cai em prova, né? Vamos pegar os dois principais aí, o guerreiro aí. Muito bom, guerreiro. Olha aqui, o que é um rapaz que sempre cai em prova. Ah, professor, tem muitas funções. Tem muitas funções. Show de bola, galera do presencial em peso aí, né? Vamos lá, mas quais são as duas funções principais da palavra que, gente? Olha, não tem para onde correr. É o pronome relativo e a conjunção integrante, beleza? Integrante. Beleza. São os dois que mais caem em prova, né? Tranquilo. Cada um tem um bizu, né? Por exemplo, ó, se for conjunção integrante, o bizu é você conseguir trocar por isso, por disso ou por nisso. Beleza? Isso, disso ou nisso. Se for pronome relativo, você consegue trocar por o, qual e seus variáveis. Beleza? Quando eu falo variável, gente, é a qual, as quais, dos quais, beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Só que cada um desses, pessoal, introduz um tipo de oração. Cada um desses daí vai introduzir um tipo de oração. Qual é o tipo de oração, por exemplo, que a conjunção integrante introduz? Gente, é só você pegar o bizu de trás para frente. Como assim, olha? Conjunção integrante, para você identificar, você tem que trocar por isso, disso ou nisso, né? Volte de trás para frente, dá o quê, ó? O de oração, S de subordinado e S de substantivo. Ó, oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. E ainda tem esse I que é para lembrar integrante. Show de bola? Tranquilo? Então, professor, ó, isso, disso ou nisso. Eu volto de trás para frente, aí eu lembro qual é o tipo de oração que eu introduzo. Oração subordinada substantiva. Show de bola, professor. Agora, qual é o bizu do pronome relativo, gente? Ó, o bizu do pronome relativo é assim, ó. Vou até colocar bem colorido. Ó, PR lembra pronome relativo. Aí você vai colocar, olha, osa. Se há pronome relativo, há oração subordinada adjetiva. E toda oração adjetiva tem função de a. Beleza? O bizu completo é prosa A. Se há pronome relativo, há oração subordinada adjetiva. E toda oração adjetiva tem função de quê, ó? Adjunto, adnominal. Vamos ver se a gente desenrola, certo? Se há pronome relativo, há oração subordinada adjetiva e toda oração adjetiva tem função de adjunto adnominal. Vamos ver se a gente desenrola? Ó, dê uma olhadinha nesse primeiro exemplo aqui. Carlos garantiu que serei aprovado. Certo? Você colocando aí no seu caderno. Carlos garantiu que serei aprovado. Gente, faria sentido dizer que é um pronome relativo? Carlos garantiu o qual serei aprovado. Não, gente, fica estranho. Mas eu poderia fazer isso aqui, ó. Passar um tracinho antes e dizer assim, olha. Carlos garantiu isso. Carlos garantiu isso. Se eu consigo trocar por isso, eu vou dizer que esse que é uma conjunção integrante. Beleza. Professor, qual é o tipo de oração que ela introduz? É só voltar de trás para frente. Olha, oração subordinada substantiva. Só voltar de trás para frente. Oração subordinada substantiva. Pronto.
Show de bola. Ah, professor, mas faça um pronome relativo na hora. Ó, o professor que é, opa, professor que é baixo é Carlos. Sou bem pequenininho, gente. 1,65 m, parece uma poiqueirinha. Vamos lá. O professor que é baixo é Carlos. Meus queridos, ó, dê uma olhadinha aqui. Você concorda comigo que eu poderia dizer assim, olha, o professor o qual é baixo é Carlos? É, professor. Consigo trocar por o qual. Se eu consigo trocar por o qual, é o que? Pronome relativo. Coloque o bizu completo, ó. Prosa a. Se há pronome relativo, há oração subordinada adjetiva. E toda oração subordinada adjetiva tem função de adjunto adnominal. Ou seja, se a banca perguntasse a função dessa oração, seria adjunto adnominal. Bom dia, pessoal. Um cheiro para vocês, viu? Então, tranquilo, ó. Oração subordinada adjetiva, adjunto adnominal. Professor, qual foi desses que caiu lá? Foi a conjunção integrante ou o pronome relativo? Vamos ver, ó. Porque ele diz assim, olha. Além disso, desce no efetivo policial, sobrecarrega os profissionais ativos, os quais precisam lidar. Gente, se eu consigo trocar por os quais, o que é que acontece, ó? Pronome relativo. Faça o bizu completo. Prosa, prosa A. Se há pronome relativo, há oração subordinada adjetiva e toda oração subordinada adjetiva tem função de adjunto adnominal. Pronto. Beleza? Sem estresse, sem problema. Ô, meu amigo, um abraço para você, viu? Também estava sentindo falta da sua presença aqui nas minhas aulas, viu? Vamos lá. Letra A. O termo que é uma conjunção integrante. Nem leio mais, gente. Nem vou perder tempo. Eu sei que é um pronome relativo. Letra B. O termo que é um pronome relativo, certo? Ó, PR, né? Pois retoma os substantivos profissionais e introduz uma oração subordinada adjetiva, ó. Oração subordinada adjetiva. Olhe, O de oração, S de subordinado e A de adjetivo. Osa, né? Que exerce função de adjunto adnominal, gente, olha. A. Prosa A. Beleza? Tranquilo, professor, na paz de Deus, sem estresse, sem problema. Então, de cara, nosso gabarito aqui, ó, é letra B de bolo de pote. A letra D eu eliminava, né? Que ele fala em conjunção integrante. Deixa eu dar uma olhadinha nas dúvidas aqui. Bom, bom dia, professor. Qual a função da oração subordinada substantiva? Essa aqui que está no quadro é uma objetiva direta, certo? Esse garantiu que seria aprovado é uma objetiva direta, porque o verbo é transitivo direto, beleza? Então vamos lá, gente. Ó, letra C diz o seguinte: letra C. O termo que é um pronome relativo, pois retoma os substantivos profissionais, sim, e introduz uma oração subordinada adjetiva com função de objeto direto? Não, gente, né? A oração adjetiva só tem função de adjunto adnominal, não tem função de objeto direto, não, viu? Errado, gabarito letra B. Vamos à questão de número 4. Show de bola? Olha aqui a questão 4. Diz assim: ah, essa é boa, viu? Essa aqui é legal. A IDECAN gosta, viu? Diz o seguinte: olha. Com base na análise do trecho acima, assinale a alternativa que apresenta corretamente o número de artigos definidos e indefinidos e de preposições essenciais, incluindo os casos de contração entre preposição e artigo. Ó, as preposições são só essenciais, ou seja, preposições acidentais. Por exemplo, se tiver um que como preposição acidental, um como preposição acidental, não vai contar, ele só quer as essenciais, beleza? Vamos lá, dê uma olhadinha aí, questão 4 com vocês. Pode fazer com calma. Eita, garganta veia sofrida. Quem deixar um like vai passar na prova. Arrocha aí. Pode fazer com calma que dá tempo, não tem pressa.
Passa aí, devagarzinho. Letra D, letra A, letra B. Eita, cada um tá marcando um negócio diferente, viu? Letra A, letra A, letra A. Vamos lá, pessoal. Ó. Vou fazer o seguinte: eu vou colocar o A de artigo, certo? Aqui. E o Pzinho de preposição. Nós temos que contar, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Lembre que as preposições ele quer só essenciais, né? Quais são as preposições essenciais? Aquela que você canta na musiquinha. A, ante, após, até, com, contra, de. Desde, entre, para, em, perante, por. Sem, sobre, trás, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás, trás, trás. Pronto, são essenciais. Beleza. Só que elas podem estar contraídas, né? Elas podem estar contraídas. Por exemplo, vamos lá, vamos começar a contar. Um, esse um aqui, gente, é o quê? Um é artigo. Beleza. Tranquilo. Dos, como é que eu formo dos, gente? Como é que eu formo dos? Dos é de mais os. Então você vai ter que contar, olha. Preposição de mais artigo os. Beleza. Dos principais obstáculos enfrentados pelos. Como é que eu formo pelos? É por mais os. Então eu tenho que registrar a preposição por, mais o artigo os. Beleza. Pelos policiais é a. Esse a está acompanhando o substantivo, então ele é um artigo. Show de bola, né? É a precariedade das condições. Veja, como é que eu formo das? É de mais as. Então tem preposição de mais artigo as. Beleza, professor. Condições de trabalho. Esse de é o quê? Sozinho é preposição. Tranquilo. Em, esse em é o quê? Preposição. Beleza. Em muitas regiões do país, do é o quê? De mais o. Então, preposição de mais artigo o. Preposição de mais artigo o. Beleza? Falta infraestrutura básica, como viaturas em. Opa, esse em é o quê? Preposição, né? Em bom estado, equipamentos de proteção. Show. Mais um, né? Individual e armamentos adequados. Chegamos ao gabarito. Vamos lá. Artigos, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis artigos. Beleza. Preposições. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito preposições essenciais. Nosso gabarito, letra D. Show de bola? Questão difícil, né? Você teria que interpretar que ele disse que poderia ter contração, que ele só quer as preposições essenciais, beleza? Então, nosso gabarito, letra D. Show de bola? Questão muito boa, questão muito bem elaborada. A banca aí foi bem cirúrgica, tá bom? Vamos a mais uma. Questãozinha de número 5. Vamos ver se vocês são desenrolados mesmo. Olha aqui é 5. 5 diz assim, ó. Massa. No último parágrafo do texto, encontra-se a palavra contribuídos, que é acentuada devido à regra dos hiatos, beleza? Gente, teve um pequeno erro de digitação nessa questão, eu até pedi ao Valderi para ajeitar. Aqui não é contínua, beleza? Aqui é para ser contribuídos. Contribuídos, beleza? Foi um errinho de digitação, certo? Então vamos lá. Precedido por outra vogal e não forma de tom com a vogal anterior. Por isso é acentuado. Aí vamos lá. Com base nessa mesma regra, assinale a alternativa que apresenta uma palavra acentuada pela mesma regra de contribuídos. Esqueça esse contínuo, beleza? Vamos lá. Mesma regra de contribuídos. Arrocha aí. Valeu, Fernanda. Fico feliz, viu? E aí? Primeiro você vai ter que identificar qual é a regra de contribuídos, né? Depois você vai ter que procurar aí, show de bola, né? Letra C, letra C.
Vamos revisar? Pessoal, olha, existe uma regrinha na língua portuguesa de acentuação gráfica chamada de regra dos hiatos, né? Você lembra o que é hiato, né? Hiato é quando duas vogais se separam. Eu acho que vai, viu, guerreiro? Eu acho que vai ficar salvo sim. Hiato é quando duas vogais se separam. Beleza? Então vamos lá. Quando eu tenho hiato, eu tenho um divórcio das vogais. Sempre gosto de dizer isso, né? O hiato é o divórcio das vogais. Beleza, professor. Então já sei o que é hiato. O que é que você precisa fazer? Achou o hiato, você vai fazer o seguinte: olhe a segunda vogal. Achou o hiato, olha a segunda vogal. Por quê? Porque se a segunda vogal desse hiato for a letrinha I ou a letrinha U, você vai ter que acentuar. Lembrando que essas letras também podem estar seguidas de S. Pode ser o S ou IS, sem problema, beleza? Então vamos lá, professor. Olha, hiato são duas vogais que se separam. Achou o hiato, procure a segunda vogal. Achou o hiato, procure a segunda vogal. Por quê? Se a segunda vogal do hiato for I ou U, você vai ter que acentuar. Beleza? Vamos lá, professor. Dê uma olhadinha aqui, professor. Veja só. Ó, olha essa palavra aqui. Ó, Ma, Maísa, que é uma região ali pertinho de Mossoró. Beleza? Tranquilo, professor. Vamos lá. Maísa. Tem hiato em Maísa? Tem, gente, ó. Cadê? O A se separou do I. Eu tenho aqui um hiato. Beleza. Quem é a primeira vogal desse hiato? A letrinha A. A segunda vogal, a letrinha I. Quando I ou U são a segunda vogal do hiato, o que é que a gente faz, ó? Acentua. O professor deu outro exemplo com a letra U na hora, beleza? Dê uma olhadinha aqui, ó. Saúde, a palavrinha saúde, ó. Saúde. Tem hiato em saúde? Tem, ó. O A se separou do I. Tá aqui um hiato. Beleza. Vamos lá, professor. Vamos ver aqui, olha. Primeira vogal, letra A. Segunda vogal, letra U. Quando I ou U são a segunda vogal do hiato, a gente acentua. Gente, foi o que aconteceu com a palavra contribuído. Ó. Contribuídos. Vamos lá. Teve hiato em contribuídos? Teve, gente, ó. O U se separou do I. Tá aqui o hiato. Beleza. Vamos lá. Primeira vogal do hiato, letra U. Segunda vogal, letra I. Quando I e U, né, são a segunda vogal do hiato, a gente acentua. Então, nesse caso, eu vou ter que procurar uma palavra aqui que seja acentuada pela regra do hiato. Heróico, gente, heróico nem acentuado pode ser. Por quê? Olha, porque heróico tem um ditongo aberto. Oi. Beleza? E esses ditongos abertos só podem ser acentuados se estiverem no final da palavra. Vamos lá. Quais são os ditongos abertos da língua portuguesa? Olha. Ei, ó e eu. Pronto, pegou os ditongos abertos. Podem estar seguidos de S. Eu só posso acentuar esses caras se eles estiverem no final da palavra. Beleza? Se eles estiverem no final da palavra. Heróico tem ditongo aberto. Tá no final da palavra? Tá não. Então nem acentuado poderia ser. A mesma coisa, gente, acontece com jiboia. Ó. Jiboia tem ditongo aberto. Tá no final da palavra? Tá não. Então eu não posso acentuar. Show de bola. País. Eita, vamos lá. País. Deu uma separada aqui, olha. País. Teve hiato. Quem é a segunda vogal do hiato? O I. Então, país foi acentuado pela regra do hiato, gabarito, letra C de contra-cheque. Beleza? Série, tá certo? Tá. Série tá certo, só que neste caso ela é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Não é pela regra dos hiatos, beleza? Mais uma questãozinha no padrão, matamos a questão de número 5 aí, na paz de Deus. Rapaz, que público legal, 95 pessoas, às 9 e pouco da manhã, de uma terça-feira. Tem que ter muita vontade de estudar, viu? Vamos lá, próxima questão, questão 6, com os senhores. Bom, muito boa essa questão. Essa aqui você vai dizer assim, tem duplo gabarito, mas não tem não, viu? Vamos lá. Nesse caso, o uso do sinal indicativo de crase em a violência justifica-se pela união da preposição a, exigida pelo nome exposição, com o artigo definido a, que acompanha o substantivo violência.
Com base nesse raciocínio, assinale a alternativa em que o uso da crase está incorreto, gente, olha, incorreto. Incorreto, beleza? Arrocha aí, presta atenção e arrocha. Trabalhando e assistindo, né? Muito bom. Bom dia, gato. Ave Maria. Um gato desse, uma cor bonita. 6D. Rapaz, eu morro de medo desse negócio de abraço, viu? Porque aqui e lá eu caio numas. Deixa eu olhar aqui pra ver se não tem piada. Cacimba Funda. Um abraço aí pra galera de Cacimba Funda. Deus abençoe vocês, viu? É geral, viu, Daniel? Não é voltado para nenhum concurso, não. É um geralzão, beleza? É uma revisão de português, serve para qualquer concurso. Vamos lá, meus queridos, ó. Fazer uma revisãozinha sobre crase, gente, ó. Todo mundo sabe, isso aqui não precisa nem a gente revisar muito, mas quando você começa a estudar, você entende que crase é preposição mais artigo. E muita gente decora crase é preposição mais artigo, decorou. Só que decorar isso serve? Serve não, você tem que entender na prática. Gente, olha, preste atenção comigo. Antes procura preposição, depois procura artigo. Faça isso, olha. Antes procura preposição, depois procura artigo. Fique repetindo isso, ó. Antes procura preposição, depois procura artigo. Venha cá comigo, ó. Dê uma olhadinha aqui, certo? Valeu, meu irmão. Tamo junto, viu? Fortaleza é uma cidade pela qual tenho um carinho imenso. Valeu, Leandro. Obrigado, viu, meu amigo? Vamos dar uma olhadinha nessa frase aqui, ó. Digo assim: eu me referi à aula de Carlos. Ó, eu me referi à aula de Carlos, beleza? Vamos lá, meus queridos. Quando eu digo assim, eu me referi à aula de Carlos. Tem um A aqui, não tem, professor? Tem um A. Tá aqui, ó. Tem ou não tem a necessidade de usar o sinal indicativo de crase? Gente, olha, preste atenção no que eu falei. Antes, procura preposição. Depois, procura artigo. Faça isso que você não se estressa, não. Vamos lá. Aí você pergunta, professor, antes eu procuro preposição. Como é que eu procuro preposição? Bem fácil. Ó, você vai pegar o A, vai olhar o que tem antes e vai fazer uma pergunta. Pegue o A, olhe o que tem antes e faça uma pergunta. Se nessa perguntinha aparecer a letra A, é porque tem preposição. Mais uma vez, olha. Eu pego o A, olho o que tem antes, faço uma pergunta. Apareceu um A nessa pergunta, tem preposição. Vamos fazer aqui, ó. Dê uma olhadinha aqui. Eu pego o A, professor. Olha o que tem antes. Eu me referi, né? Eu me referi. Faço uma pergunta. Eu me referi a quem? Eu me referi a quem? Eita, professor, tem um A na perguntinha. Tem um A na perguntinha. Então tem preposição. O primeiro passo você já tem. Agora eu vou olhar o que tem depois. Olha o que tem depois. Depois eu procuro o quê? Artigo, artigo A, né? Eu vou ver se depois aceito o artigo A. Show de bola? Como é que eu faço, professor, para saber se tem artigo? Bem tranquilo, gente. Forme uma frase. Você vai pegar esse termo que tem depois e forma uma frase. Veja se aceita um A quando você vai formar a frase. Ó, eu digo assim: a aula de Carlos começou às 9 horas. A aula de Carlos foi sobre gramática. A aula de Carlos terminará às 10. Veja, eu consigo dizer a aula. Se eu consigo dizer a aula, tem artigo, né? Então vamos lá, ó. Tem a possibilidade de usar artigo, preposição mais artigo da crase. E professor, é tranquilo assim? É tranquilo. Vamos pegar outro, ó. Dê uma olhadinha nesse daqui. Fiz Fiz uma crítica à aluna.
do CT. Não é com nenhum de vocês, não. É só um exemplo. Vamos lá. Fiz uma crítica à aluna do CT. Professor, estou com dúvida. Ó. Tem ou não tem um sinal indicativo? Faço o bizu do antes e depois, olha. Antes, fiz uma crítica. Se você fez uma crítica, você fez uma crítica a quem? Você fez uma crítica a quem? Tem preposição. Show de bola. Aí vamos lá. A aluna do CT aceita artigo? Forme uma frase. Eu digo assim, olha, a aluna do CT é inteligente. A aluna do CT foi aprovada. Eu consigo dizer a aluna. Preposição mais artigo da crase. Professor, deu outro exemplo novo. Vamos lá pegar outro. Ó. Compreendi a matéria. E aí, tem ou não tem um sinal indicativo de crase? Faça o passo a passo, ó. Antes eu procuro preposição. Faço a pergunta aqui, compreendi. Eu compreendi o quê? Eu compreendi o quê? Não tem preposição. Se não tem preposição, não tem crase. Não tem preposição, não tem crase. É essa lógica que você vai aplicar aqui à questão 6. Beleza? Vamos lá, olha. O aluno foi à biblioteca. Gente, se ele foi a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Tem preposição. E antes de biblioteca, tem artigo, tem preposição. Mas artigo, eu digo, a biblioteca está fechada. Tá certo, professor, tá? Só que a banca pediu o incorreto. Show. Vamos para a letra B. Os turistas assistiram à apresentação com grande entusiasmo. Ih, gente, olha, o verbo assistir a gente usa errado direto, né? No dia a dia a gente diz assim: "Ah, eu assisti o filme. Eu assisti o culto". Tá errado, gente. O verbo assistir com o sentido de ver, ele pede a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Eu não digo assistir o filme, eu digo assistir ao filme. Eu não digo assistir o culto, eu assisti ao culto, beleza? Então, nesse caso, quando eu tenho o verbo assistir com o sentido de ver, ele pede a preposição a. Foi o que aconteceu na letra B. Olha, quem assiste, assiste a alguma coisa, tem preposição. Beleza? E antes de a apresentação, tem artigo, eu digo, olha, a apresentação começou cedo. Show de bola, preposição mais artigo. A crase está certinha, só que ele quer uma errada, não é nosso gabarito. Quem não aprender, obrigado, meu irmão. Tamo junto, viu? Vamos lá. Letra C diz assim, ó. O projeto atende a comunidade. Gente, mais uma polêmica. Sabe por quê? O verbo atender, ele tem dupla regência. É facultativo. Eu posso dizer assim, olha, eu atendi o telefone ou eu atendi ao telefone. Eita, professor. Então, eu posso ou não usar a preposição? Pode ou não utilizar a preposição. Eu posso dizer, olha, atendi o cliente, tá certo. Mas eu também poderia dizer atendi ao cliente. Show de bola. Então, o verbo atender pede preposição? Sim, pode pedir, ó. Eu poderia pedir preposição aqui? Poderia. Beleza? Olha, atende a. E antes de comunidade, eu consigo usar artigo? Consigo. Digo, a comunidade está perecendo. Show. Beleza. Tudo certinho. Então, o erro só pode estar na letra D. O erro só pode estar na letra D. Por quê? Ó? A empresa contratou. Gente, se você contratou quem? Você contratou quem? Ou contratou o que? Não tem preposição, gente. Se não tem preposição, não tem crase. Se não tem preposição, não tem crase. Obrigado, viu, meus queridos? Fico muito feliz aí com o comentário de vocês. Deus abençoe, viu? Show, professor. Questãozinha 6 a gente matou, vamos para a 7. A 7 é boa, certo? Diz assim: o trecho destacado utiliza a expressão mas também, né? Show de bola. Que, apesar de conter o mas, frequentemente associado à oposição, neste caso assume um valor específico de coesão. Vamos lá, vocês que fazem. Obrigado, meu amigo Ronaldo, caba bom, viu? Veras, fala professor, meu primo, está assistindo. Diga a seu primo que vem aqui que eu dou um abraço neles, viu? Diga a seu primo que vem aqui que eu dou um abraço nele, viu? Tem cursinho de isolar? Tem, viu, minha amiga? Pode falar ali com a Cibele, que a Cibele desenrola bem ligeirinho pra você.
Professor, quando pergunta o termo regente, é o termo que está pedindo a preposição? É o que está pedindo a preposição, viu, guerreiro? Exatamente. Rapaz, eu acho que o CT deveria lançar alguma coisa assim no canal do YouTube com Café com Carlos Pai. Não tem um Café com Deus Pai, né? O pessoal todo dia posta e tal. Eu acho que era para ter um dia na semana que é pra gente ter o Café com Carlos Pai. Começar bem cedinho. Tipo assim, 6 horas da manhã. Era pra ter. Eu vou falar com a Bíblia. Seria um bom projeto, viu? Tem coragem em querer zoar o homem da AB. Gente, tira de letra com essas coisas, é normal. Professor, qual o melhor bizu, meu irmão? Se você tem dificuldade, vá no isolado de português sem medo. Pegue o isolado de português e assista, certo? Eu vou fazer. Se a Bíblia não fizer, eu faço no meu canal do YouTube, vocês vão ver. Vamos lá, meus queridos. Ó, gente, bem tranquila a questão, não tem muito o que se estressar. Se você pegar o mas sozinho na língua portuguesa, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, são conjunções adversativas. Tanto é que no comando da questão ele diz assim: olha, tem um conectivo mas, geralmente associado à oposição. Né? Ele disse: olha, frequentemente associado à oposição. Então ele já foi bem claro com isso daí. Beleza? Tranquilo, professor. Santa paz de Deus. Então, frequentemente associado à oposição. Por quê? Porque o mas é o conectivo adversativo. Assim como mas, porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto. Show de bola. Né? Tranquilo, mó paz. Agora, o que é que a gente pega aí? Ele colocou mas também. Ele não colocou o mas sozinho, não. Ele pegou o mas e colocou o também. Show de bola? Show, professor. Na tranquilidade de Jesus, na santa paz de Deus. Então, quando eu pego mas também, o que é que acontece, meus queridos? Eu tenho um conectivo aditivo. Beleza? O conectivo aditivo. Mas também como também sempre aditivo. Então, olha, não precisa você quebrar a cabeça para ler o texto para ver, não, olha. Se você estiver lendo e achar o mas também ou como também é aditivo sem medo de ser feliz. Beleza? Bom dia, professor. Deu certo com as blusinhas? Deu, viu? Voltei com a sacola cheia ontem, tudo pro meu cartão para eu pagar. Professor, o senhor é tão simpático, educado, paciente, tão apaixonante que sua beleza fica em segundo plano. Ah, isso foi assim um elogio ou foi um. Eu não sei identificar. Foi um elogio ou você tá acabando comigo, né? É um elogio ou você tá, tá desgraçando com minha beleza? Valeu, muito obrigado. Eu vou entender como elogio, viu? Muito obrigado. Deus te abençoe, viu? Vamos lá, meus queridos. Dê uma olhadinha aqui. Gente, caiu mas também, ó. Mas também. Caiu mas também é o quê, ó? Aditivo, né? Sem medo de ser feliz. Aditivo. Se fosse o como também, a mesma coisa. Como também, né? Fazer igual a menina lá em Natal, que eu cheguei pro aulão, a menina disse assim, vala, professor, a primeira vez que eu tô vendo o senhor presencialmente, o senhor é tão pequenininho, tão raquito, ninguém dá nada por você, ninguém imagina que o senhor é um bom professor. Vala, meu Deus, a menina acabou comigo, né? O senhor é de Natal? Não, eu não sou do Natal, eu sou do Ceará. Eu vou a Natal toda semana para trabalhar. Dê uma olhadinha aqui, meus queridos, ó. Opositiva, não, se ela fosse opositiva, era adversativa. Causal, não, né? É o que? Aditiva, mas também sempre adição, gente. Beleza? Sempre adição, sem estresse, sem problema. Gabarito, letra C, na santa paz de Deus. Show? Mó paz? Dê uma olhadinha aqui, ó. Questão 8 com os senhores. Ah! Essa daqui é boa. Ela pergunta, gente, o seguinte: se é complemento nominal ou adjunta nominal. Façam aí. Façam aí, meus queridos. Professor, quero um isolado português. Pode falar com a Cibele, certo?
Cibele é nossa patroa aqui, né? Cibele é quem comanda tudo. Obrigado, viu, meu irmão? Eu expliquei tão rápido, rapaz. Queria poder me aprofundar, mas não posso. Letra C. Letra C. Vamos lá. Pessoal, olha, isso daqui eu confesso para vocês que quando eu comecei a ser professor de português era uma angústia quando caía a questão sobre complemento nominal e adjunta nominal, porque eu tinha muita dificuldade de explicar pelo fato de que esse é um conteúdo muito difícil, né? Você entender a diferença entre complemento e adjunto às vezes dá um nozinho na cabeça, e se você está nessa situação, não se preocupe, é mais do que normal, certo? É muito normal você ter dificuldade com o complemento nominal e adjuntando nominal. Eu só quero que você confie no processo e preste atenção numa história que eu vou contar para você. Tá bom? Ó, fique tranquilo. Eu vou mostrar para você uma história e por meio dessa história você vai aprender. Olha aqui, eu vou contar para você a história de dois rapazes. Eu vou desenhar os dois aqui, tá bom? O professor vai desenhar, vou. Você aprende, nem que seja eu desenhando, ó. Tá aqui o primeiro, ó. Todo se rindo, bonitinho. O nome dele é Boy, complemento nominal, certo? Ele tinha um amiguinho, tá aqui um amiguinho dele, ó. Vou desenhar para vocês. Mesmo jeito de boné, todo se rindo. Tá aqui um amiguinho dele. É meio torto porque ele tem uma escoliosinha, viu? Então vamos lá, olha. Boy, adjunto, adnominal. Pronto, beleza, professor. Na tranquilidade de Jesus. Professor, venho hoje agradecer ao Senhor devido às suas aulas eu aprendi português. Achei que nunca conseguiria aprender. Que Deus abençoe grandemente, sou eternamente grato. Meu irmão, o esforço foi seu, cara. O mérito é todo seu, Alisson. Eu sou apenas um degrau aí, né? Se você não tivesse esforçado, você não teria aprendido. Então, a minha contribuição é muito pouca, né? O mérito é todo seu. Meus parabéns, meu amigo. Deus te abençoe, viu? Fico muito feliz com o seu depoimento, mas saiba que isso é totalmente fruto do seu esforço, viu? Muito obrigado. Então vamos lá, meus queridos. Ó, desenhei esses dois rapazes para vocês. Eles eram amigos, né? Cresceram juntos até que chegou a adolescência e eles brigaram. O complemento nominal ficou com raiva do adjunto nominal, brigaram e não quiseram mais conversa um com o outro. Beleza. Passaram muitos anos sem se falar, até que um dia o adjunto nominal surtou. Tem gente que surta, né? O cara surtou e foi lá e ameaçou o complemento. Só o complemento. A gente não se fala mais. Você é um ingrato porque eu ajudei você. Hoje em dia você não fala mais comigo. Só tem um negócio: na primeira oportunidade que eu pegar, eu vou matar você. Se eu pegar você sozinho, eu vou matar você. Gente, o cabo foi ameaçado. O complemento nominal foi ameaçado. E aí, o que é que a gente faz, professor? Quando a gente é ameaçado, faz o quê? Uma gangue. Foi ameaçado, meu irmão, faça uma gangue, né? Por quê? Porque você vai ter mais gente ali para poder contar e tal. E o complemento nominal fez uma gangue. Ah, ele me ameaçou? Pois eu vou montar uma gangue aqui. Tá aqui, ó. Ele montou uma gangue. Vamos lá. Cadê, professor? Quem é essa gangue dele? O primeiro cabo que entrou foi o boy adjetivo. O adjetivo entrou. Beleza? Depois veio o boy advérbio. Beleza? O advérbio. E depois entrou o substantivo abstrato. Pronto. Formou-se aqui, gente, o sindicato do complemento. O complemento montou uma gangue porque foi ameaçado pelo adjunto nominal. Show de bola, professor, tranquilo. Só que o adjunto nominal não quis ficar por baixo, não. Ele disse, ele montou uma gangue, mas eu também vou montar a minha. Montou. Tá aqui, ó. O substantivo concreto entrou na gangue. E também entrou o substantivo abstrato. Abstrato. Beleza, professor. Se você é das carreiras policiais mesmo, você já percebeu que tem alguma coisa errada, né? Ó, porque, olha, o substantivo abstrato é o falso. É falso, gente. O cara, você já imaginou o cara ser de duas gangues ao mesmo tempo? Ora, ele está com o complemento nominal,
ora ele está com a adjunta nominal. Ele é falso. E quem é falso tem duas caras, não é? Quem é falso tem duas caras. Quando ele está aqui com o substantivo abstrato no complemento nominal, ele dá uma de coitado. Ai, como eu sofro. Ele sofre, né? Ele dá uma de coitadinho. Ele sofre ou ele recebe. Recebe muita crítica. Show, professor. Ele sofre, ele recebe muita crítica. É. Só que quando ele está com a disjunta nominal, ele dá uma de arrochado. Aqui nós, ei, me deu o revólver, quem atira sou eu. Aqui ele pratica a ação. Ele pratica a ação. Ele atira, né? Ou ele dá uma de rico, dizendo que tem muitas posses. Ah, eu tenho muito dinheiro, tenho muitas posses. Show, beleza? Tá aí, gente, ó. Você entendeu a diferença entre complemento e adjunto. E eu provo que você entendeu. Eu provo que você entendeu. Vamos só fazer uma revisãozinha, gente. Ó, vamos lá. O que é adjetivo? Adjetivo é tudo aquilo que dá noção de qualidade. Mas se você quiser um bizu fácil, gente, bem tranquilo. Adjetivo é toda palavrinha antes da qual você consegue colocar um tão. Se você conseguir colocar um tão antes de uma palavra, ela é adjetivo. Por exemplo, feliz. Eu não consigo dizer tão feliz. É, né? Tão feliz, show de bola. É adjetivo. Bonito. Eu não consigo dizer tão bonito. Consigo. É adjetivo. Toda palavrinha antes da qual eu consigo colocar um tão, ela é adjetivo. Advérbio. Advérbio é tudo aquilo que indica tempo, modo, lugar, mas tem um bizu legal. Toda palavrinha que termina em mente é advérbio, com exceção de semente, né? Então vamos lá. Toda palavrinha que termina em mente é advérbio. Por exemplo, fielmente, moralmente, lealmente, realmente, tudo que termina em mente é advérbio. Eu sou substantivo concreto e abstrato, bem facinho, né? O substantivo concreto, gente, é aquilo que já existe. Se já existir no mundo ou no imaginário popular, é concreto. Bizu, todo substantivo concreto você consegue desenhar. Conseguiu desenhar é substantivo concreto. Por exemplo, olha, cadeira. Você consegue desenhar uma cadeira? Consigo, professor, né? Lobisomem. Você consegue desenhar um lobisomem? Consigo, professor. É concreto. Agora, substantivo abstrato é aquele que depende de alguém para existir. Por exemplo, saudade. Gente, só há saudade se alguém sentir saudade. Se ninguém sentir saudade, não existe saudade. Beleza? Por exemplo, amor. Só há amor se alguém amar. Show? Então, vamos ver aqui, professor, como é que a gente vai aplicar isso na prática. Fique em paz, ó. Eu vou colocar todos os exemplos de uma vez, que é para você, né, ficar tranquilo. Vou colocar os exemplos tudinho de uma vez, ó. Eu digo o seguinte, ó. O revólver de Carlos. Não, no meu não. Vou botar outro aqui, para não me complicar. Tá aqui. O revólver de Técio é o RT 838. Show. Aqui, ó. Português é fácil de aprender. Show de bola. Outro exemplo. Pega logo os exemplos tudo de uma vez. Ó. Ele saiu posteriormente a Técio. Beleza? Vamos pegar esses três primeiros exemplos, depois o APA coloco mais, beleza? Ó, a banca já vai dar o termo grifado para você, gente, ó, bem tranquilo. A banca já vai dar o termo grifado, ela grifa, certo? Nem se preocupa, a banca vai grifar. Beleza? Tranquilo, professor. A banca grifa para mim. Você não vai precisar adivinhar qual é. Não, não. A banca vai grifar o termo para você e vai perguntar: é complemento ou é adjunto? Gente, você só tem uma função. Só tem uma missão, ó, bem facinho, ó. Você vai pegar o termo que está grifado e puxar uma setinha para o que tem antes. Eu pego o termo que está grifado e puxo
uma setinha para o que tem antes. Sempre para o que tem antes, sempre. Beleza? Vamos lá. Qual é a classe gramatical de o revólver? Gente, esse o é artigo. Depois de artigo aparece substantivo. Beleza. Concreto ou abstrato? Gente, revólver é um substantivo concreto, já existe revólver no mundo. Então, isso aqui é um substantivo concreto. Pronto, é só olhar para gangue. O substantivo concreto está em qual gangue? Olha aí. Gente, o substantivo concreto está na gangue do adjunto adnominal. Pronto, então você vai colocar que esse termo aqui é um adjunto adnominal. Pronto, só isso. É pegar o termo que está grifado e olhar para o que tem antes. Olha aqui, olha. Português é fácil de aprender. Pega o termo, ó, puxa uma setinha para o que tem antes. Qual é a classe gramatical de fácil? Eu não consigo colocar um tão. Português é tão fácil de aprender. Consigo colocar um tão. Isso aqui é o quê? Adjetivo. Volto para gangue. O adjetivo está em qual gangue? Gente, o adjetivo foi o primeiro faccionado do complemento. O adjetivo só anda com complemento nominal. Então, isso aqui, ó, complemento nominal. Beleza. Olha aqui, ó. A terceira. Ele saiu posteriormente a tese. Gente, ó. Pega o termo que está grifado, olha o que tem antes. Toda palavra que termina em mente é o quê? Advérbio, professor. Beleza. Coloque aí. O advérbio anda com quem, gente? O advérbio só anda com o complemento nominal. Só anda com o complemento nominal. Pronto. Complemento nominal. Aí você deve estar pensando, mas está fácil porque ainda não caiu o substantivo abstrato. Aí é que fica fácil, homem. Vamos pegar aqui, ó, com o substantivo abstrato. Dê uma olhadinha aqui. Ó, eu digo o seguinte. A leitura de Carlos foi boa. A leitura de Carlos foi boa. E aqui eu vou colocar assim, olha. A leitura do poema foi boa. Ó, o que é que a gente vai pegar? Esses dois termos grifados aqui, olha. De Carlos e do poema. Vai fazer a mesma coisa, gente. Ó, você vai pegar o termo grifado, vai puxar uma setinha para o que tem antes, do mesmo jeito, ó. Pega o de Carlos, ó. Puxa a setinha para o que tem antes. A leitura. Gente, olha, esse A é artigo. Então, leitura é o quê? Substantivo. Beleza. Concreto ou abstrato? Concreto ou abstrato? Gente, olha, só há leitura se alguém lê. Depende de alguém para existir. Então, isso aqui é um substantivo abstrato. Eita, professor, e agora? Se acalma. Você vai olhar, preste atenção no que eu estou dizendo. Você vai olhar para o termo que está grifado. Você vai olhar para o termo que está grifado e ver se o termo que está grifado pratica a ação ou sofre, ou se ele dá noção de posse. Venha cá comigo, ó. Você vai olhar se o termo que está grifado sofre a ação, ou se ele pratica, ou se ele dá noção de posse. Vamos lá, gente, ó, dê uma olhadinha aqui. Quando eu digo a leitura de Carlos, Carlos leu ou foi lido? A leitura de Carlos, Carlos fez a leitura, gente, né? Ele pratica a leitura, ele praticou a ação de ler. Se ele pratica a ação de ler, ele é o quê? Adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Por quê? Porque Carlos leu. Ele praticou a ação de ler. Então, adjunto adnominal. Ó. A mesma coisa aqui. Você já sabe que leitura é um substantivo abstrato. Agora, vamos lá. Vai olhar para o termo que está grifado. Poema. O poema leu ou foi lido? A leitura do poema, gente, o poema foi lido, né? O poema foi lido, ele não praticou nenhuma ação, não. Ele foi lido, ele sofre a ação de ser lido. Se sofre, complemento nominal, sem estresse. Beleza? Agora, olha a questão para ver se a gente desenrola. Mesmo jeito, olha. O papel dos policiais. Puxa uma setinha para o que tem antes. Beleza. Gente, papel é substantivo. Já existe, né? Vários papéis do mundo, substantivo concreto. Então só pode ser o quê? Adjunto, adnominal. Beleza. Do combate à criminalidade. Puxa uma setinha para o que tem antes. Concorda comigo que só há combate se alguém combater. É substantivo abstrato.
Beleza. Gente, a criminalidade combate ou ela é combatida? Né? Ele quer que a criminalidade combata ou que a criminalidade seja combatida. Ele quer que a criminalidade, né, seja combatida. No combate à criminalidade, ela vai ser combatida, vai sofrer o combate. Então se sofre complemento nominal, beleza? Vamos procurar as alternativas. Ambos os termos funcionam como adjuntos adnominais. Mentira. Ambos os termos são complementos nominais. Mentira. Dos policiais é adjunta nominal, sim. E a criminalidade é complemento nominal, sim. Já que apenas o segundo completa o sentido do substantivo abstrato. Show de bola. Gabarito letra C de contra-cheque. Olha aí. Tá vendo aí? Mais uma questãozinha que a gente matou. Vamos para 9. Show de bola. Ele diz o seguinte, ó. Com base nesse conhecimento, assinale a alternativa que apresenta uma palavra formada por derivação regressiva. Ó, regressiva. Ou seja, palavra que foi formada pela remoção de um afixo da palavra base. Você que faz, arrocha aí. Eu já era para ter terminado a aula, mas ainda estou aqui firme e forte, viu? Arrocha aí. Vou dar um tempo para vocês fazerem essa. Meu coroa ainda está assistindo a aula, muito bem. Pessoal, ó, ele mostrou para vocês o que ele quer. O que é derivação regressiva? Eu vou mostrar para vocês. Derivação regressiva é quando você pega um verbo, certo? Você pega um verbo, diminui o tamanho desse verbo e forma um substantivo abstrato. Beleza? Você pega um verbo, diminui e forma um substantivo abstrato. Show, professor. Tem que ser um verbo e tem que ser um substantivo abstrato. É. Beleza? Por exemplo, eu pego o verbo olha, combater. Combater. Beleza. Professor, dê uma olhadinha aqui. Como é que eu poderia fazer um substantivo abstrato? É só diminuir, ó, ficaria combate. Combate. Por quê? Porque só há combate se alguém combater. Só há combate se alguém combater. Show de bola, professor. Tranquilidade. Mó paz, sem estresse, sem problema. Outro caso, ó. Eu pegaria pescar, que é um verbo. Como é que eu poderia diminuir para formar um substantivo abstrato? Pesca, pesca, beleza? Porque olha, só há pesca se alguém pescar. Show de bola. Então, é o que ele quer. Ele quer uma derivação regressiva. Vamos lá. Letra A, mergulho. Gente, olha, eu peguei mergulhar, mergulhar e formei mergulho. Beleza? Eu diminuí o tamanho do verbo mergulhar e formei mergulho. Só há mergulho se alguém mergulhar, é um substantivo abstrato. Então, de cara, na letra A, show de bola, eu tenho uma derivação regressiva. Professor, ileal, gente, é uma derivação prefixal. Eu peguei o radical leal e coloquei um prefixo ileal. Show de bola. Vinagre é composição, gente, ó, é vinho mais acre, né? No latim é agri. Show de bola? Vinho mais acre. Acre significa amargo, é o vinho amargo, beleza? Beija-flor é composição. Eu peguei beija mais flor. Então, nosso gabarito letra A é o único caso em que a palavra diminuiu. É o único caso em que houve regressão no tamanho da palavra. Eu peguei um verbo diminuir e formei um substantivo abstrato, beleza? Vamos lá, questão 10, última questão, muito massa, né? Ele diz o seguinte: a vírgula após a palavra país é obrigatória. Tá aqui, olha, em muitas regiões do país.
Assinale a alternativa que apresenta a explicação correta para o uso dessa vírgula. Show de bola, você que faz aí, ó, arrocha o nó. Pense aí um pouquinho. É por aglutinação, viu, Lili? Lili Gomes. É sim. Eita, será que é a letra C mesmo? Pessoal, dê uma olhadinha aqui, ó. Quando eu digo assim, olha, em muitas regiões do país, olha aqui, ó. Em muitas regiões do país, tá aqui. Em muitas regiões do país. Isso aqui dá noção de quê, gente? Né? Em muitas regiões do país, isso aqui dá noção de lugar, né? Dá noção de lugar. Tudo que é lugar a gente chama de quê? Advérbio, né? Ou adjunto adverbial, né? Isso aqui é um advérbio. Gente, deixa eu perguntar para você. O lugar do advérbio é iniciando a frase? Né? O lugar do advérbio é no começo da frase? É a posição original dele? Não, gente. A posição original do advérbio é no final, porque a ordem direta é sujeito, verbo, complemento e advérbio. Então, a posição do advérbio é para ser no final. Então, se ele não está no final, ele está deslocado. Deslocado. Beleza? O advérbio aí está deslocado. Show de bola, professor. Tranquilidade de Jesus. Boa paz. Certo? Se ligue, porque vocês colocaram, né, olhando para a segunda vírgula. Tenha cuidado, ele falou em relação à primeira. Certo? Então vamos lá, professor. O que é que acontece? Em muitas regiões do país é um advérbio deslocado. E tem a regrinha. Quando o advérbio está deslocado, há duas possibilidades. Ou a vírgula é obrigatória ou facultativa. Ela vai ser opcional se o advérbio tiver até duas palavras, beleza? Se eu disser assim, olha, à noite fui jogar bola, e se à noite são duas palavras, é opcional. Agora, se tiver a partir de três, gente, essa vírgula já é obrigatória. Se tiver a partir de três, a vírgula já é obrigatória, beleza? Vamos lá, olha, aqui esse advérbio está deslocado. Olha quantas palavras ele tem, olha. Uma, duas, três, 4, 5. Ela é obrigatória. Por quê, ó? Obrigatória. Porque o adjunto adverbial está deslocado e ele é grande. Ele tem mais de três palavras. Vamos procurar aqui o gabarito. Letra A. A vírgula indica a omissão do verbo na oração subsequente. Não, gente, não tem verbo oculto aqui, não. A vírgula é obrigatória para separar sujeito do predicado. Eu não posso fazer isso, gente. Não se separa o sujeito do predicado com vírgula. Letra C. A vírgula marca a intercalação de uma oração subordinada explicativa. Gente, teria que ter pronome relativo para ter oração explicativa. Nada a ver. Então, nosso gabarito, letra D de dinheiro, diz o seguinte, olha. A vírgula separa um adjunto adverbial deslocado de grande extensão, sim, porque ele tem mais de três palavras, que inicia a oração. Perfeito. Nosso gabarito da noção de lugar, show de bola, foi nossa última questão da aula de hoje. Gente, olha, era para eu dar uma hora de aula só, né? E eu caprichei para vocês entenderem bem direitinho, certo? Fiz aqui o meu melhor, mesmo estando doente, para que vocês entendessem as questões direito, não ficasse com uma questão meia boca e tal, enfim, dei o meu melhor, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Como é que você ajuda o professor? Deixa o like, gente. Pega esse vídeo, vai ficar salvo. Deixe seu comentário, né? Deixe seu comentário no vídeo, porque quanto mais você comenta, o que é que o YouTube faz, ó? Ele impulsiona meu vídeo. Meu vídeo começa a chegar a outras pessoas, a outras cidades, a outros estados, beleza? E isso faz com que o nosso trabalho cresça. Então, meus queridos, olha, um abraço, que Deus abençoe vocês e lembre sempre o bizu que eu passo. Qual? Vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Fui! Se você chegou até aqui é porque você decidiu largar esse emprego ruim que provavelmente você trabalha muito, ganha pouco e na maioria das vezes não é reconhecido. Ou então você está disposto a garantir uma estabilidade de uma vez por todas. Trabalhar 2 dias na Polícia Penal do RN, folga 6,
tem um salário inicial aí que pode chegar a R$7.000 tranquilamente, portar arma de fogo e dizer, cara, agora eu realizei meu sonho de ser polícia. Muita gente passa anos na mesma rotina e sem perspectiva nenhuma de vida. E se você tá aqui, acredite, você já tá na frente de muita gente. E é possível sim conquistar a estabilidade, ser aprovado na Polícia Penal do RN e realizar seu sonho de dizer para todo mundo, agora eu sou policial e eu vou te mostrar como realizar esse sonho. Na plataforma do CT Concursos, você encontra tudo, absolutamente tudo que você precisa para ser aprovado na PPRN, que vai desde aulas teoria de todos os tópicos do edital, e é importante ressaltar que todas as aulas serão atualizadas de acordo com o novo edital. Além disso, você encontra videoaulas de questões, é isso aí, cara, os professores vão responder questões em vídeo contigo. Além disso, você encontra apostilas digitais, PDFs, mentorias comigo e um cronograma que eu vou dizer exatamente o que você fazer e o que você estudar em todos os dias de preparação. Além disso, você vai ter acesso a uma plataforma que se chama CT Questões. É uma plataforma própria que criamos 100% focado em concurso de carreiras policiais, com questões no nível da sua prova e acredite, já tem questões das leis específicas do seu concurso que você não encontra em nenhum outro lugar, só aqui no CT Com. Pode ter certeza que aqui você tem acesso à maior preparação que vai te tirar do absoluto zero e vai te colocar dentro da Polícia Penal do RN. E se você não me conhece ainda, cara, eu sou Habib Rebouças, sou ex-entregador de frango, eu também já saí do absoluto zero e me tornei policial e eu posso te garantir, cara, você iniciando agora, você vai chegar preparado para fazer uma boa prova e a gente vai estar aqui para te ajudar e para te guiar durante toda essa preparação. E eu vou ser bem sincero com você, cara. Trabalhar 2 dias, folga 6, ter um salário inicial de mais de 7.000, porte de arma de fogo, realmente não é para qualquer um não. É para quem está disposto a pagar o preço da aprovação. Então não espera mais. Chegou o momento de você dar o primeiro passo, chegou o momento de você construir sua história, chegou o momento de você construir seu futuro para ser de uma vez por todas aprovado na PPRN. O link da nossa preparação está disponível na descrição desse vídeo aqui, ó. E para você iniciar é muito simples, é só ir lá, fazer sua inscrição e lembra que a gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp para nossos alunos, para tirar dúvida, para ter suporte, para ter acesso a tudo que precisa no pós-edital. A gente vai estar contigo aí nessa missão, pode ter certeza. Vamos embora, vamos junto. Chegou o momento de você iniciar a preparação, chegou o momento de você ser aprovado, chegou o momento de você ser policial e pode ter certeza, a gente vai estar aqui vibrando e torcendo por você. Então, ó, reforço, o link está na descrição, se você quer entrar para a família CT Concursos, seja bem-vindo, a gente está esperando e lembra de entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, que o link está na sua plataforma.